às 8 da noite, lembrando, claro, de segunda a sexta-feira, não é? Personalidades aqui da nossa região, pessoas que fazem a notícia, não é? Que são notícia, passam aqui pelo painel regional para debater, para discutir, aprofundar junto com você os assuntos importantes, a pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, também os assuntos de interesse nacional. A gente repete, confirma, programa gravado nessa edição, em virtude do feriado desta sexta-feira, mas você, claro, não vai poder participar pelo telefone, não vai ter essa interatividade que está acostumado conosco, mas pelo facebook.com/painel regional TV você pode enviar a sua mensagem comentando o programa ou fazendo sugestões de pautas, de assuntos importantes para a gente debater e colocar em destaque aqui durante o painel regional. Começando sempre pela esquerda, eu recebo com prazer nessa edição o Paulo Eduardo Costa, que preside o Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Ao lado dele, o advogado Sidney Costa, comentarista aqui do painel regional, como também é o caso do médico veterinário, Dr. Eduardo Filete, que está conosco mais uma vez aqui ao meu lado direito, ao lado da nossa Daniela Fiscarelli, antenada e ligada aqui na produção do painel regional. Eu já aproveito para agradecer as participações, agradecer as presenças aqui com a gente na bancada, cumprimentar e agradecer aqui o Paulo Eduardo Costa. Obrigado por estar conosco. Tudo bem, Paulo? Um prazer, é uma honra estar aqui podendo discutir um pouquinho a nossa regionalidade, né, que é tão importante a gente poder preservar na televisão regional essa discussão, essa interatividade, essa participação. Obrigado. Obrigado a você por estar conosco. Sidney Costa, prazer revê-lo. Tudo bem, Sidney? Olá, Boturão. É sempre uma renovação de sentido a gente estar nessa bancada que assumiu o compromisso de manter abertos os canais da liberdade de expressão. Algo hoje que extrapola alguns limites e sempre é motivo de discussão. Por isso, o tema vem a calhar e com autoridades que vão poder falar com precisão sobre isso. Muito bem. Essa lembrança da consciência negra, na presença do internacional Dr. Filete, que me fez amar a profissão de veterinário e descobrir que poderia ter optado por algo melhor do que lidar com o ser humano. Através de você, Filete. Quem que é isso? E o nosso... Não fique depressivo. Dr. Paulo Eduardo Costa, cuja história entre mim e ele remonta a tempos imemoriais. Formamos juntos Faculdade na Católica Faculdade de Direito, ainda quando era Faculdade Católica de Direito. E se você olha mais do que a mim, percebe que somos sobreviventes. Não parece que temos mais de 60 anos. Imagina, estão bem na fila. Não, eu tenho 55. Eu estou com 60, caminho de 60. Eu cheguei tarde na Faculdade de Direito. Paulo ainda está distante, está faltando um tempinho aí. Filete, que é mais novinho um pouco, só um pouquinho, né? Sem dúvida nenhuma. Eduardo Filete conosco também, importante médico veterinário da cidade e toda a nossa região metropolitana. Prazer também tê-lo a bordo aqui, Filete. É um prazer estar aqui comentando no painel regional. Hoje uma alegria imensa por estar do lado da Daniela aqui, do meu amigo Sidney Costa, que também fizemos vários programas juntos, e do Paulo Eduardo Costa, que conhecia ainda os dois meninos, né, sem os cabelos, meus cabelos brancos aqui, e o Paulo, presidente da Sociedade de Proteção Animal, presidente do Kennel Clube de Santos, e eu ingressando no mundo veterinário, ainda como aluno, sempre participando de exposições onde o Paulo era presidente, e também quando eu tive a honra de me formar e participar dos movimentos de proteção animal, né, na época era um pouca gente que participava. Puxa, o Paulo Eduardo Costa era presidente da primeira Associação de Proteção Animal em Santos, que era a Protetora dos Animais, e a UIPA, que é nacional, e o Paulo me colocou para ser vice-presidente, onde tivemos batalhas memoráveis contra a Prefeitura de Santos, na época, né, contra a matança de animais, e que conseguimos... Boas histórias para a gente debater aqui, discutir aqui. E conseguimos com o saudoso Oswaldo Justo, que os animais não fossem sacrificados em 4 dias, em sim 8, dando mais chance para as pessoas poderem recuperar os animais. Lógico que não era o que a gente queria, mas era o que o Justo pôde fazer naquele momento, né? E foi uma briga, eu e o Paulo Costa, com o Justo, que nos atendeu muito bem, às 5h30 da manhã, tá? Então não é às 6 começava a reunião com o secretariado, né? Então, às 5h30, o Paulo Costa com direito a dar entrevista na rádio às 6 da manhã, eu e o Paulo Costa conseguindo essa melhoria para os animais. Então, às 5 horas da manhã, estava eu e o Paulo Costa em frente à prefeitura lá. Se não fosse assim, não dava para falar com o prefeito, né? Muito complicado, né? E a Daniela Fiscarelli com a gente, antenada, né? Sempre ligada aqui na nossa produção, na sua participação, que hoje não é possível interagir conosco, só pelo Facebook, eu já disse, para comentar e sugerir aí novas pautas para a gente aqui, né, Dani? Tudo bem, né? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo nessa sexta-feira. Hoje o programa é gravado, então, como o Boturão falou, não teremos a sua participação ao vivo.
mas o Facebook está sempre aberto para você enviar suas críticas, opiniões, sugestões. Muito bem, o Filete já destacou aqui a importância do Paulo Eduardo e o Paulo Eduardo Costa e o nosso Sidney também, né? O Paulo Eduardo Costa com certeza gosta de desafios, né? Porque a listagem aqui que fez o Filete das atividades dele, pró-saúde animal, pró-mundo animal, essa coisa toda, e a coragem de pegar lá o Instituto Histórico e Geográfico, que tem uma importância indiscutível para a cidade de São Vicente, não é? E o resultado que a gente vem acompanhando, ele vem obtendo a sua gestão. Então, a gente só tem notícia triste de São Vicente. Infelizmente, a verdade é essa, e a gente tem que deixar isso claro para o telespectador que nos acompanha diariamente. Não é problema na educação, crise na saúde, coleta de lixo que não funciona, por falta de pagamento da prefeitura. Não é? O Sidney está aqui, advoga para o Instituto de Previdência, não é? Caixa de Saúde e Pecúrio do servidor, não é? Que tinha problemas terríveis também por falta de repasse da prefeitura. Agora as coisas já estão um pouco melhor, né? Os atendimentos estão voltando ao servidor de São Vicente. Enfim, greves, paralisações, CODESAB, os próprios funcionários da administração direta, essa coisa toda. Mas parece que o Instituto Histórico e Geográfico está na contramão, né, Paulo? Na verdade, Boturão, prazer estar falando até do Instituto, porque na verdade é o seguinte, é equipamento cultural, né? E quando as pessoas brincam dizendo assim, poxa, o Paulo participa da vida, a vida social, a vida organizada, a sociedade organizada da região, é por absoluta falta de liderança. Porque, curiosamente, todos esses cargos que eu ocupo e já ocupei e venho ocupando, são cargos sem salário, sem remuneração, é um cargo de doação, né? Então, o Filete lembrava com muita clareza quando eu assumi a presidência do então Santos Kennel Clube, lá em 1984, eu criava cães de raça, crio cães desde 74, por prazer, é um hobby para mim, é uma coisa que me faz bem. Então, eu assumi e aceitei esse encargo. Quase ato contínuo, fui eleito presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Santos e São Vicente, que foi fundada pelo saudoso Júlio Conceição, que é a sociedade protetora mais antiga da região. Ela remonta a 1934, quer dizer, então tem uma tradição também. Rubens Lara tinha sido Rubens Lara, exato. Então, tinha umas pessoas assim, até personalidades da região, tinham sido presidente antes de você, né? Aí quase que em seguida eu fui convidado, porque mesmo dentro do grupo de proteção animal, e a gente sabe disso, né, dentro de qualquer área da organização social, existem pessoas convergentes e divergentes, né? E curiosamente, naquela oportunidade, eu fui indicado a presidir também a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, que era a UIPA. Né, de diretorias diferentes, evidentemente, né, não eram as mesmas pessoas, de trabalho igual, porque o trabalho era o mesmo, né, voltado para a proteção, e foi uma época de grandes conquistas, né, e acho que dali em diante o vírusinho pegou. Eu lembro de ter sido vice-presidente do nosso centro acadêmico, diretor acadêmico. Hoje, honrosamente, eu sou o presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo, né, que coordena e controla 47 kennels clubes, praticamente 10 mil canis, então é uma mega estrutura em termos de Estado de São Paulo, com representatividade federal, e até sou membro hoje do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Câmara Setorial ligada ao segmento PET. Então, assim, eu acho que a gente pode contribuir de alguma maneira e por poder legal contribuir... a gente também destacar o seguinte, hoje, de 10 anos para cá, né, Filete, você que milita na área aí, é médico veterinário, cuida da saúde dos animais há tanto tempo, né, com competência, né, sabe muito bem o que eu vou dizer. De 10 anos para cá, 7 anos para cá, aproximadamente, fica fácil falar de saúde animal, sim, porque a sociedade incorporou essa coisa, né? Agora, nessa época, não era bem assim, né? Eram momentos difíceis, foi um esforço hercúleo, eu lembro que os diretores se desdobravam, nós chegamos a manter um grande abrigo em uma área cedida pela Santa Casa de Misericórdia, lá no Morro da Nova Sintra. Era uma coisa absolutamente difícil, porque naquela época não havia o processo que existe hoje, né? Eu lembro que até uma das grandes conquistas, o Filete repetiu, era passar de 4 para 8 dias o tempo de sacrifício, que hoje nem existe mais, graças a Deus. Quer dizer, o processo de evolução... Né, Paulo? Exato. Naquela época, o trabalho era muito mais dificultoso, né? Era uma coisa, a cidade era menor, mas tinha muitos problemas ainda, e curiosamente, já naquela época, o PT costumava não atender animais com muito carinho. Eu achava que animal era uma coisa mais preterida. Nós tivemos muita dificuldade nas gestões do PT aqui, com relação ao Davi Capistrano, naquela época. Thelma nem tanto, Thelma até foi muito maleável, muito acessível, mas o Capistrano foi um pouco difícil. Mas conseguimos, nós chegamos até hoje e estamos aí. Aquela coisa, né? A saúde pública tem muito problema, muita dificuldade. O poder público não consegue dar o atendimento que o cidadão merece e precisa. O SUS não consegue também dar essa resposta. A educação
pública no Brasil vai muito mal, muita dificuldade. Então, se o país não consegue dar ao seu povo, né, ao seu cidadão, ao cidadão que contribui, ao seu contribuinte, né, que paga impostos, né, mensalmente, saúde, educação, né, segurança pública, que é o básico, como é que vai pensar na saúde animal? Isso é um absurdo, não tem cabimento, enfim, mas também não é por aí, né, que a coisa vai, né? Naquela época era complicado. Mas uma coisa que eu quero registrar com o Paulo, que a Thelma deu umas aberturas. E uma coisa que eu acho que a gente é muito positivo, né, apesar de não ter dado abertura da prefeita Thelma, é que a Thelma nunca teve perseguição. Chegava até a ser um pouco de irresponsabilidade, né? Por exemplo, quando eu chegava no jornal, eu falava que a prefeitura estava matando animais, eu e o Paulo, nós fomos lá, lacramos a prefeitura e tal. E eu nunca tive uma retaliação por parte de fiscalização, tudo, que talvez hoje em dia a gente sabe que não no mundo não funciona dessa maneira. Sim. Então, mesmo a gente não conseguindo, talvez, o objetivo integral, tinha uma certa amabilidade, mas não tinha uma perseguição, né? Ou seja, você às vezes falava do sistema e tal. Eu acho que também na época eles achavam que o sistema, vamos supor, não tinha muitos seguidores, né? Era Paulo, Bem-vida, Ieda, eu, eram poucos seguidores e as pessoas até falam... Não fazia um barulho, não muitas incomodava. pessoas falam, antes de vocês não tinha movimento. Então, era o começo do movimento, então não incomodava. É como uma pessoa hoje falar, de repente, de pardal, estão acabando com os pardais, é uma coisa que vai sensibilizar, mas não vai ser tão importante, né? Naquela época, foi aquela sementinha, mas também não teve retaliação. Por exemplo, a gente tinha protetor dos animais, tinha minha clínica, tal, não tinha problema nenhum. E hoje eu me dou com a Thelma e ela fala para você, vocês eram guerreiros, né? Vocês enfrentavam, iam na prefeitura, marcavam audiência pública, numa época que pouca gente dava tanto valor, né? Hoje, como o Paulo falou, é mais fácil, porque tem muitos animais na rua, tem muitos animais que as pessoas cuidam, mas tem uma sociedade muito grande voltada à proteção dos animais, tal. Naquela época não tinha tanta gente assim, É importante só esclarecer ao telespectador que nós estamos falando de uma história de 30 anos atrás, pelo menos 30 anos atrás. O Justo foi prefeito em 1984 até 88. Portanto, foi justamente a fase que eu fui eleito presidente da Protetora, do Kennel e da UIPA. Exato. São fatos de 30 anos atrás. Eu hoje até me sinto muito honrado. Eram jovens de 20... Éramos mesmo, porque hoje eu tenho 55, eu tinha 25 anos, 24 anos, era aquela fase mesmo, era uma fase muito boa, uma fase de sonho, né, que a gente acreditava que o mundo seria melhor ainda. Mas você não concorda que nós éramos muito assim... Determinados. A palavra correta medo, né? Não tínhamos medo de represália, nada. A gente ia para frente, fazia passeata, tinha uma militância mesmo, né? E contra, na verdade, na época que depois do Justo foi o governo do PT, que foi até bom na área de saúde humana, né? Teve evoluções, mas a gente não encontrava muita abertura. Mas nós éramos duros, éramos assim, idealistas. E não tivemos retaliações. Isso eu posso guardar com muito carinho, porque você não ter retaliação quando você critica, eu acho uma coisa muito importante. A verdadeira democracia, né? Aliás, ajudamos a aprimorar o sistema, tanto que ele está aí hoje funcionando de maneira até coerente, evidente que não é o ideal para a gente, eu ainda insisto que deveríamos ter um hospital veterinário público, né? É um ponto que ainda ficou em aberto, porque existe uma parcela da população que é carente e que não tem recursos às vezes, e que tem seu animal, portanto mereceria ter essa condição de poder levar no hospital veterinário público, fazer as pequenas cirurgias, alguma coisa, uma vacina, uma coisa trivial. Evidentemente que eu não quero equiparar e tirar também do profissional médico veterinário o seu trabalho, mas até poder atender a população carente, que hoje o Filete até muito carinhosamente, quando é nosso pedido, sempre está atendendo aí um caso ou outro mais grave, mas a gente depende também, não existe nenhum atendimento público de qualidade na cidade ou na região. Principalmente finais de semana, sábado, domingo, tal, né? Ou se não, se o hospital público for... Não. As clínicas acabam mandando para as clínicas... Paulo é a liderança de São Vicente. Ele é uma pessoa que faz vários trabalhos voluntários. Eu não posso negar, ele atender um animal que está lá no Golf Clube, passando mal. Eu tenho que atender, né? Porque ele também não está ganhando nada ali e tal. Então, na verdade, como não existe um hospital público, nem a parceria público-privada, que os governos põem nos seus relatórios, nos seus planejamentos, mas não fazem. Porque você vê, em São Paulo, gastaram 10 milhões para fazer o hospital público, segundo a revista Veja, né? Isso aí, www.veja.com, Prefeitura de São Paulo, o governo anterior. Gastam 600 mil por mês de manutenção, veterinários e tal. Não é 24 horas. E fica 10 quilômetros da primeira favela. Então, hoje, se você puser 600 mil de gasto inicial, numa consulta de 50 reais, uma consulta a baixo custo, dá 12 mil consultas. Já pensou a Prefeitura de São Paulo dando 12 mil consultas? Atenderia muito mais que esse hospital, que atende 600, 700 pessoas por dia. O que acontece? E a internação não existe. Por que não existe? Porque os caras começaram a amarrar cachorro na porta.
Aí o veterinário Boturão pega um, esse eu vou cuidar. O veterinário Paulo pega outro. O futuro veterinário na outra geração, Sidney, pega outro. O que acontece? Lá tem os 53... A veterinária Daniela, mais um. No canil da prefeitura tem os 50, no hospital público, os 53 animais que já estão lá. Então hoje não interna mais. Está a 10 quilômetros de distância da primeira favela e gasta 600 mil por mês. E gastou 10 milhões que podia ter aplicado a juros, tal. Ou seja, foi um gasto enorme para a prefeitura. Então hoje, eu até discuto, para você manter um hospital público 24 horas, você não gastaria 600 mil, você gastaria 1.800.000. Para pagar veterinário, aparelhos, manutenção, regime de plantão, etc. Claro. Eu acho que com 1.800.000, você dá, com 600 mil por mês, estou falando em nível de São Paulo, né? Com os 600 mil que eles gastam nesse hospital, eles podiam dar 12 mil consultas e a pessoa escolhia. No bairro tem o Paulo Costa, o Sidney e o Filete. Os 3 atendem? Você escolhe. Na Ponta da Praia tem 5 clínicas, mas só 2 querem atender. Você vai lá e direcionava, porque, na verdade, o que eu tenho medo de hospital veterinário é que não funciona 24 horas e, de uma certa maneira, você não agrega as estruturas que tem universitárias na região, as pessoas. E também pode virar um feudo na mão de político. Mas a ideia, Eduardo, não querendo polemizar, já naquela época era o seguinte, era de ter uma central médica veterinária, que seria um hospital único, onde teria as internações, os tratamentos mais complicados. Evidentemente que sim. Em parceria com as entidades de ensino. Evidente que aí precisa pegar as universidades, somarmos e para até fazer parcerizar na manutenção. E, ao mesmo tempo, através de incentivos fiscais, o profissional médico veterinário poder dar a consulta e ganhar um abatimento no seu imposto. É natural que sim, né? Esse é o interesse. Era uma troca, uma permuta. Então nós teríamos barata para você poder não ter prejuízo. Exato, sem custos. E de uma certa maneira você se sentir bem ajudando o poder público. Então teríamos o hospital veterinário verdadeiramente, ele continuaria sendo mantido e teríamos da mesma forma as clínicas que atenderiam aquela coisa preliminar. O animal está passando mal, então vamos identificar qual é a doença. Porque às vezes uma coisa leve, a própria clínica não precisaria de internamento, de internação e o animal ficaria livre. É uma opção inteligente que nunca foi aplicada. Infelizmente nunca foi. Muito bem. Sidney Costa, há 30 anos, como eles falam, a carrocinha comia solta. Né? Olha, Boturão, eu começo às vezes aqui até com uma certa emoção a abertura do programa, às vezes até extrapolo um pouco o time, e ainda mais que vem menos agora, estou perdendo um pouco o time e vou deixar isso na sua mão. Mas não foi nada desconsiderado o que eu falei, mediante o que acabei de escutar, não tinha conhecimento de todo esse périplo em defesa dos animais, que hoje em Santos gerou uma efeméride que talvez não tenhamos igual no Brasil, que é a cachorrada ou a caminhada, que é o marco aí do Jornal de Eventos, que, por falar nisso, deixou de ser de eventos essa semana, ao botar uma matéria de capa sobre o problema que São Vicente atravessa, inclusive numa foto muito peculiar do atual prefeito lá, o Billy. E aí deixou um pouco de ser de eventos, porque as capas desse jornal ultimamente são só internacionais e nacionais no sentido mais fora da região e promovendo eventos. De qualquer maneira, eu sou de um tempo, Boturão, e aí eu coloco a reflexão de vocês, o que foi que mudou? A sociedade ficou mais rica, a sociedade está buscando outras coisas, até em forma de entretenimento e distração, e aí o animal entra muito bem, porque o animal serve até para curar problemas em crianças, enfim, o animal é um instrumento na sociedade de cura, inclusive. Terapia, né? Terapia. Eu sou de um tempo de escutar o Eduardo Duzec cantar, troque o seu cachorro por uma criança pobre, eu sou desse tempo. Naquele tempo o cachorro não tinha valor, o animal, ficar gastando dinheiro com o animal, e hoje não se pode nem falar isso. Aliás, esse Eduardo Duzec, não sei se em razão disso, ele está meio execrado na mídia, porque o mundo deu uma volta assim quando Nietzsche diz que Deus estaria morto e nunca se fala tanto em Deus como uma vez. Está no diabo, inclusive. Fiquei sabendo essa semana que vai ter uma passeata em favor do diabo. O diabo não precisa de ajuda, hein, cara? Nós precisamos estar contra ele o tempo todo. Mas, enfim, vocês que lutaram por algo que também tem muito a ver com dignidade, que é esse respeito em geral, não só ao ser humano, ao animal. Quem já o animal não consegue respeitar, muito menos ao ser humano. Vocês que lutaram com esse vigor e vê hoje uma sociedade que aceita isso com mais naturalidade. E deixou-se de fazer parte até do cancioneiro popular. Críticas tão asseveradas como aquelas do tempo do rock, lá do senhor Eduardo Duzec. A quem vocês atribuem? A sociedade melhorou economicamente, então possibilitou respeitar mais o animal, melhorou também respeitar o ser humano, hein? É isso que eu queria que vocês me diagnosticarem, é algo que eu nunca tive tão envolvido, tão
tão apaixonadamente como vocês e fez justiça ao que eu comecei aqui a dizer, que estaríamos diante de duas autoridades. Muito bem, a gente vai acompanhar as respostas tanto do Filete quanto do Paulo Eduardo daqui a pouquinho, né? Um rápido intervalo. Muito bem, voltamos. Este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, conversando com prazer com o Paulo Eduardo Costa, hoje presidindo o Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, além de uma série de outras atividades ligadas ao mundo animal, né? Que ele participa há aproximadamente 30 anos, né? O Sidney Costa, mais uma vez conosco também, Eduardo Filete, nosso médico veterinário, Daniela acompanhando o nosso time de produção, programa gravado, né? Eu já disse na abertura, você não participa via telefone, mas tem aí as redes sociais para enviar sua mensagem, comentar o programa, né? Avaliar a gente aí e sugerir novas pautas, novos entrevistados. Você fica sempre democraticamente à vontade com a gente aqui no painel regional. Fizemos no primeiro bloco aí uma viagem no tempo, né? No que diz respeito à cultura, né? Em relação aos animais, à saúde do animal, enfim, né? E o Sidney deixou aí pendurado para o Paulo Eduardo e para o Filete uma pergunta a respeito da evolução da sociedade nesse tempo todo, que hoje aceita muito melhor, não é? O tratamento e que as famílias tenham animais em casa. Isso cresceu muito, os pet shops cresceram assustadoramente. Foi isso mais ou menos que você quis colocar, não foi? Exatamente. E esse marco que a cidade é hoje uma das responsáveis, que é a caminhada, né? Caminhada, né? Eu sempre esqueço direito o nome, que é um marco, meu amigo. Sim. É um marco. Sim. Foi um grande acontecimento, é um grande acontecimento na cidade, que começou já naquela época que nós falávamos do Filete, porque eu lembro que o Justo, à época, fazia o carnaval na praia e nós começamos a fazer, então, pequenas caminhadas carnavalescas. Aquela oportunidade foi embrião, Nossa, né, há 30 anos atrás. E me lembro de cães fantasiados, era uma coisa gostosa e divertida, que sempre levou uma comoção e muita gente até lá. Agora, você perguntou com relação à evolução. Eu acho que, por um lado, nós evoluímos, por outro, involuímos, né? Há uma previsão de que, no ano que vem, nós teremos 63 milhões de pets no Brasil, né? Notadamente cães. E aqui teremos 42 milhões de crianças, ou seja, teremos mais pets do que crianças no ano que vem. 63 milhões 63 de milhões de pets e 42 milhões, dados do IBGE, dados oficiais, fornecidos a gente agora tem bem pouco tempo. A BIMPET, inclusive, a Associação Brasileira dos Produtores, né, de Material para Pet, estima que sejam 23 bilhões, ou foi 23 bilhões, a arrecadação do ano passado só em impostos ligados à área, ou seja, há um grande segmento. O Brasil hoje é o segundo potencial mercado pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Então é uma coisa muito séria, nós temos uma responsabilidade muito grande e temos uma tradição, né? Além do país ter produzido grandes raças, tivemos grandes árbitros, temos grandes estudiosos da criação. O Brasil hoje se projeta como sendo um grande centro de criação de cães de raça e um grande centro consumidor, né? Então é por isso que a gente tem essa evidência. A cidade evoluiu? Sim, certamente pelas circunstâncias do capitalismo, né? Evoluiu em alguns aspectos, no sentido de manter ainda situações que nos prejudicam com relação a maltrato a animais, tem gente que ainda comete muitos erros. Mas o Filete pode falar disso com muita propriedade também, porque temos uma mesma história, né? O Paulo lembrou muito bem, né? Eu acho que toda vez que a sociedade fica mais violenta, eu não li isso em nenhum lugar, é minha teoria. Toda vez que a sociedade fica mais violenta, que as pessoas saem mesmo na rua, o que o cara quer? Por exemplo, o cara casou tal, vai ter um filho pequeno, ele compra um aquário, compra um computador. Então, ele tenta, logicamente, ter um mini mundo na sua casa. Um computador para ele estar ligado com o mundo, um aquário, um cachorro, né? Aí muitas pessoas às vezes são... Essa época, 30 anos atrás, a gente voltando no tempo, o aquário era muito comum. O passarinho ali, o papagaio na gaiola, ali ou na varanda da casa ou na área de serviço da casa das pessoas, né? Cachorro, gato, não era tão comum assim. Era mais difícil. Passarinho na gaiola hoje não é ecologicamente correto. Hoje não é correto. Hoje, hoje praticamente você não vê, né? Praticamente você não vê. Muito difícil. Outra coisa, por exemplo, o Paulo lembrou bem, as primeiras exposições foram do Justo no Carnaval, que nós organizamos. Isso. O Paulo Eduardo Costa fazia o campeonato lá no Ilha Porchat Clube, né, onde o Odácio fornecia as dependências do Ilha Porchat Clube para a gente fazer o campeonato. E o Paulo geralmente organizava, eu era juiz tal, e fiz tal. E depois eu também fiz várias no Brasil Futebol Clube. E para a gente fomentar esse meio, o que a gente convidava? Tereza Bueno Wolff, Lídia Federici, Paulo Eduardo Costa, Sérgio Macará, que eram as pessoas
que faziam a mídia naquela época, né? O João Carlos Moraes de Camargo, o Emanuel Leon, a Vera Leon, ou seja, essas pessoas iam ser juradas nas exposições, a gente fazia revoada de pombo correio, então tivemos muitas exposições no Brasil, na praia, no Ilha Porchá Clube, que eram noites de gala, viu? As pessoas iam arrumadas, como se fosse as pessoas iam bem arrumadas. Baile de gala. Era uma coisa muito bonita, né, Paulo? A criação de cães de raça pede esse rigor formal, porque se nós somos o segundo maior mercado do mundo, a gente não pode levar isso de maneira amadora. Né? Eu acho que o mercado em si se profissionalizou muito. E essa profissionalização do mercado, eu acho que só nos deu lucro, né? Lucro no sentido financeiro, lucro no sentido de ver os animais mais bem cuidados. Hoje tem plano de saúde para cachorro, tem tratamento psicoterápico, odontológico, tem oncológico. Hoje tem centros veterinários completos, né? Até locais onde se faz hemodiálise, né? Hoje eu fiquei sabendo agora, semana passada, que a cidade de São Vicente não tem um aparelho sequer de hemodiálise para humanos. Para humanos. São Vicente não tem um. Não tem no Hospital Municipal, infelizmente o São José também não tem, o Ana Costa que tem lá também não tem. Às vezes é até vergonhoso, Paulo, que chega um cachorro de uma área mais carente, São Vicente, Santos mesmo, e você bate um raio-x no cachorro digital e você traz aquela imagem, a pessoa que, ela apesar de não ter uma condição financeira, a pessoa é estudada, de uma certa maneira, a pessoa, ela fala assim, pô, doutor, esse raio-x aqui, como é que ele é diferente, ele tem mais vibração? Não, é porque ele é digital, vou te explicar como é que funciona. Ele não funciona, mas não é mais aquele negócio, não. Falei, aquele negocinho de molhar já não era 20 anos atrás, já era revelador automático, hoje já era digital, a pessoa, mas nem hospital, não, falei, hospital, se for uma clínica dessas grandes aqui da Baixada, tem, mas eu vou lá, o cara demora 10 minutos para revelar, vocês revelaram no computador em 1 minuto. Mas por quê? Porque a tecnologia, às vezes, até é chato, né? Você tem uma tecnologia, de repente, para um animal, né? E não ter para um ser humano, que, pô, é uma coisa triste, né? Mas a evolução da veterinária está muito rápida. O que eu queria dizer também, eu sou a favor, né? Isso é uma coisa que vai gerar polêmica, mas a gente, se não fizer um programa polêmico, não tem graça. Eu sou a favor do controle de natalidade no Brasil. Eu sou a favor, sempre fui. Porque hoje em dia você vê as pessoas de poder aquisitivo alto ter poucos filhos. Se o Sidney discordar, o Sidney que é advogado, lida na região toda, as pessoas têm poucos filhos, com raras exceções. E as pessoas mais simples têm muitos filhos. E o Estado não chega nessa região que a pessoa simples está, numa subhabitação, muitas vezes numa favela. Você entendeu? E o que acontece? Então fica à mercê do crime, de outras coisas. Então a criança, para ter um tênis Nike ou uma roupa de marca, às vezes vai em vez de estudar, de trabalhar, que é o caminho mais difícil, às vezes ela mal orientada acaba indo para outros caminhos. Então aumenta a criminalidade e tudo. E eu acho que quando você gera um filho, você é responsável por ele, pela formação espiritual, pela formação... Ou deveria ser, né? Deveria ser. E hoje em dia eu vejo criança fazendo malabares aqui, o Conselho Tutelar chega de Cubatão, não pode fazer nada. Ou de São Vicente. E São Vicente é de Santos. Então, de uma certa maneira, o que acontece? Nós temos um problema seríssimo de muitas crianças sem uma certa, como é que se diz? Educação, sem uma certa formação. E no caso do cachorro, lógico que eu não estou defendendo aqui, mas é mais fácil a pessoa criar um cachorro, porque um gato, principalmente, que a pessoa sai de casa, deixa comida e o gato dorme de 12 a 16 horas por dia, do que ter uma criança. Então, acho que, comentando com o Sidney, o do Zé que foi infeliz, porque o cuidado de um cachorro, ele é muito menor que de uma criança, né? Ô Paulo, quantos cães você tem lá, Paulo, na mansão lá? Não, na verdade, assim, na minha criação, isso. Na criação de cães de raça, eu tenho 53 exemplares do plantel. Não, tenho bem menos. Mas chuta, uns 8? Nessa faixa. Então, mas você teria condição de ter 8 filhos? Não, assim, condição de educar. Eu até teria. Não. Mas educar os outros filhos, tu teria condição de educar? Não, claro que não. Claro que não. Você continua sendo presidente do golfe, fazendo suas atividades como advogado, trabalhando, e você consegue ter 8 cães. Mas você não conseguiria educar 8 filhos? Não, claro. Então é diferente. Então a pessoa quer comparar cachorro com criança. Pô, a criança tem que ter educação, tem que ter formação religiosa e tal. O cachorro você dá comida, amor e carinho, o resto da vida se encarrega, né? Então é bem diferente, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Claro que cuidar de um cachorro é muito mais fácil, muito mais simples do que cuidar de uma criança, tem todo esse envolvimento que o Filete acaba de colocar aí. Bom, mas hoje existe aí, o poder público investe na proteção dos animais, né? A Secretaria de Meio Ambiente, é responsável, né? Pois, Santos tem a Cor de Vida, São Vicente não sei se tem algum órgão assim
Existe o Tem serviço também. de zoonoses e Zoonoses. várias protetoras que ficam coordenando e colaborando sempre, né? Eu acho que deveria ser metropolitana esse processo de... Porque não dá para você ignorar o que acontece na cidade vizinha, né? De nada adianta ter um sistema perfeito, por exemplo, em Santos, e São Vicente está fraquejando com tantos problemas. É como o surto de leofilariose, né? Ele existe na cidade circunvizinha, se a gente não tomar cuidado, isso vai dar um problema muito grave para a criação e para os cães. Então, eu acho que tudo tinha que ser pensado de maneira metropolitana. Aliás, a metropolização não tinha que sair do papel, ela tem que ser uma coisa de fato mesmo, né? Os conselhos deveriam agregar-se em termos... Nós temos hoje o Comitê Metropolitano de Saúde e Bem-Estar Animal, que tem ajudado muito o processo, em qual o Filete faz parte também, eu sou o vice-presidente, mas eu acho que nós precisamos agregar mais e falar mais metropolitanamente nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. É uma questão complicada porque a gente, por exemplo, a nossa presidente Luciane Borges também está vendo o programa, né? É uma coisa complicada, Paulo, porque o Turão e Sidney, espectadores, porque geralmente quando a gente fala do cachorro, às vezes, por exemplo, aqui em Santos está mais ou menos equilibrado, as protetoras estão dando conta, né? Sim. Tirando sábado, domingos, feriados, à noite, enfim, né? É aquele 7-1 que eu já expliquei, de 7 vezes que a pessoa procura, a pessoa encontra uma, né? E tem uma hiperdivulgação, Paulo, você viu no jornal, tanto os veterinários de Santos como os veterinários de São Vicente reclamando, um na quarta-feira no jornal Tribuna e um na quinta-feira, matéria de página inteira, porque o atendimento realmente, ele é bom quando está funcionando, dura 6 horas por dia, mas durante as outras horas não funciona, sábado, domingo, feriado, é aquela coisa. Mas se o sistema em São Vicente não funciona tão bem, ou no Guarujá, ou mesmo em Santos, aqui eu não estou só citando como exemplo, acaba vindo para a cidade vizinha. Por exemplo, se tem greve dos médicos em São Vicente, as pessoas não podem de ser cuidadas, amparadas, elas vêm para Santos. Então o sistema de Santos, que já está sobrecarregado, fica de uma certa maneira explodindo de gente para cuidar. Por isso que eu disse a você, a metropolização nesse momento é muito importante, porque ela vai agregar e vai compensar essas falhas. Nós temos cidades do litoral que têm alguns problemas, pontuais problemas, e que as outras não têm. Então, quando você começa a cruzar informações, o problema diminui, ou pelo menos ele é amenizado. Por isso que a metropolização, em todos os aspectos, deveria ser um ponto fundamental dentro da administração ligada à área de proteção animal e ligada à área de meio ambiente, notadamente, para evitar que uma prejudicasse a outra, digamos assim. Com certeza. Perfeito. E as pessoas cuidam dos animais, né, de maneira geral. O que a gente vê de crescimento de pet shops e de clínicas veterinárias, né, evidentemente que algumas mais estruturadas que as outras, claro, mais antigas, né, como aqui a gente pode acompanhar aqui o nosso amigo Filete, né, mas há uma preocupação grande hoje em dia, né, Sidney? Pois é, Boturão, é uma área que eu acompanho bem à distância, porque quando eu nasci, meu pai passou na fila da pobreza 2 vezes, né? Lutou muito. Chegamos do interior de São Paulo para cá, fomos mal recebidos, fomos morar numa edícula ali, naquela área do Campo Grande, que tinha residências, enfim. Enfrentamos essas lutas de pessoas pobres, mas sempre com a convicção de que o estudo e o preparo profissional poderia dar a libertação, e eles nunca descuidaram disso. Aliás, vai aqui uma memória ao meu pai, que faleceu em 1 de junho de 2004 e permanece vivo na minha consciência de tantas lições, entre essas a de me encaminhar para o estudo. Então eu sempre tive muito distante disso, por isso que eu invoquei-os a dizer se a sociedade também melhorou. E não resta dúvida, a gente tem visto que a sociedade brasileira já saiu de grandes crises e agora estamos aí reclamando 2 dígitos, mas já chegamos a quase 3 de inflação, naquela época do overnight e outros reparos. Dessa área eu vou procurar explorar de vocês essa capacidade inovadora, motivadora. Uma vez, numa palestra de um xará meu, Sidney Gaspar, ele levantou a figura da estrela sociométrica, colocando isso no cenário de gestão. Ele falou, são 3, basicamente, os gestores. O paralisante, o modificador e o inovador. Que esse, na consciência do Sidney, seria a tal estrela sociométrica. O paralisante é aquele que pega já um calendário e só o cumpre. É uma coisa paralisada, ele inova nada. O modificador, ele troca de lugar. Parece até que o negócio está se movendo, mas ele só trocou nome de eventos, enfim. Inovadores, meu caro, é aquela pessoa que chega quando ninguém mais acredita, Boturão, que aquilo pode renascer, começa a reviver de novo como era antes. Mais ou menos como a economia do Brasil se encontra hoje. Não, mais ou menos como fez o doutor Paulo Eduardo Costa, que já chegou aqui nos deixando um calendário de eventos, que é a marca do Instituto Histórico e Geográfico, estava jogado lá como um canto de lixo, na cidade de São Vicente, aquele patrimônio chamado Casa do Barão,
E recentemente veio a ser notícias nos jornais, que eu fico lá no Facebook dele, rapaz. Ele tem uma prataria, uma louça invejável, eu só vi igual o Dom Pedro II, quando ele dá aqueles jantares e põe a foto, eu fico entusiasmado, um homem de excelente bom gosto, de esmero. Recentemente o Instituto Histórico me vira notícia no Brasil inteiro que se descobriu um sítio arqueológico lá na sua... Foi agora, recente isso. Eu trouxe aqui, eu imprimi a notícia do tal sítio arqueológico, o Manuel Gonzalez e sua equipe que está mexendo. Como é que foi isso? Explica para nós. Então, além de reviver lá o cenário cultural do centro da cidade de São Vicente, me acha ainda componente da história de São Vicente. Paulo Eduardo vai explicar tudo isso daqui a pouquinho, né, no nosso terceiro bloco. A gente faz uma paradinha mais aqui no painel regional e já voltamos. Tudo bem, voltamos. Este é o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional, aqui com o Paulo Eduardo Costa, do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, ao lado do Sidney Costa, o Filete, Daniela também acompanhando a gente aqui, né? E o Sidney colocou bem, levantou bem a bola no final do bloco anterior, para a gente saber um pouquinho, explorar um pouquinho o Paulo, né, Filete, com relação a essa revitalização, vamos dizer assim, usar esse termo aqui, do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Quanto tempo você está na presidência? Como é que você pegou o Instituto? E hoje... Verdadeiramente, Motorão... Grandes modificações, né? Eu era o vice-presidente do Instituto e com o afastamento do Fernando List, até que ficou lá comandando por 26 anos, eu assumi quase contingentemente a estrutura do Instituto Histórico. E tive, assim, gratas e satisfatórias surpresas. A primeira delas foi descobrir que nós temos um monstruoso acervo histórico, valoroso acervo histórico, que remonta à época da capitania de São Vicente, né? Quando você fala Instituto Histórico de São Vicente, dá a impressão que você está falando só da cidade de São Vicente, e eu estou me referindo à capitania de São Vicente. Então, existem objetos históricos ali guardados, sob nossa responsabilidade, oriundos de Peruíbe, Itanhaém, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e assim por diante. Além de um material até oriundo do período neolítico, quer dizer, nós temos material neolítico antes da ocupação pelo homem, depois temos uma fase já pré-ocupação portuguesa e temos um material pós-ocupação portuguesa. Então, à medida que a gente foi descobrindo que existia esse acervo todo lá, às vezes não bem utilizado e não bem exposto, nós começamos a recatalogar, reclassificar e colocar isso em ordem. O prédio que nós estamos é um prédio histórico muito lindo, né? A casa que é anexa ao prédio principal foi construída em 1865 e pertenceu ao Coronel José Lopes. Hoje a Praça Coronel Lopes é a Praça do Correio lá na cidade de São Vicente. Ele foi um dos alcaides, um dos prefeitos da cidade. E a casa principal, onde hoje está o Instituto, foi construída em 1890 e pertenceu ao barão alemão Gustav Kurt von Pritzelwitz, que era um barão do café e um barão alemão de título honorífico também, que foi uma das pessoas que marcou muito aquela área. E aí, assim, à medida que você vai tomando conhecimento, que você tem lá 10 mil volumes de uma biblioteca maravilhosa, né? E aí eu vou na biblioteca e tiro um primeiro livro e leio lá, Teoria Geral das Espécies, escrito por um tal de Charles Darwin, de 1840. Aí você fala, pera um pouco, isso aqui é uma joia, né? Aí você pega um segundo livro e vê lá com uma assinatura, você fala, essa assinatura aqui não me é estranha. E você vai ler o título do livro, está lá, Mein Kampf, de 1941, assinado pelo próprio Adolf Hitler. Então você fala, pera um pouco, nós temos lá, além desse acervo histórico, um acervo bibliográfico vastíssimo. Então, assim, as coisas começaram a acontecer, né? Aí eu comecei a arrumar a estrutura da casa, que precisava efetivamente, então foram trocados telhados, forros, quer dizer, não trocados na íntegra, porque o imóvel é tombado, então tem que ser preservado. E aí começou-se um movimento todo que culminou justamente com esse fato. Existiam algumas árvores no nosso jardim, no jardim tombado, né, do centenário imóvel, a casa tem 130 anos, e a Casa dos Fundos 160 anos, quer dizer, é uma coisa muito histórica, nunca foi mexido. E aí, ao tirarmos uma árvore antiga, uma árvore já morta, a raiz saiu, deixou uma panela, uma baciazinha, e naquela bacia achou-se uma ferradura, mas uma ferradura diferente, uma ferradura que não é uma usada nos dias de hoje. Chamou a atenção da minha diretora do museu. Minha diretora do museu fez antropologia e é arqueóloga não formada, mas ela fez 3 anos de arqueologia na Argentina, a Nora Walter, e a Nora já olhou para aquilo e falou, opa, tem alguma coisa aqui. Me autoriza a mexer um pouquinho? Eu disse, perfeito, vamos lá. E ela começou a prospectar lá com o seu pincel, porque em arqueologia você não pode arrancar com violência, até para não prejudicar. E já em seguida achou um pedaço de porcelana mostrando uma igreja de 1820. Eu falei, opa, então a coisa é diferente.
E esse processo de prospecção, ela está autorizado. Então nós começamos a ir agregar, aí começamos a demarcar a área e foi então no momento em que, depois de achar lá 15 ou 20 objetos históricos muito relevantes, que eu disse, não, temos que chamar um arqueólogo. Foi quando nós chamamos então o Manuel Gonzalez, que é arqueólogo, e que veio com a sua equipe e que agora está fazendo o mapeamento da área, porque aquela área está preservada certamente desde 1500. Né? Ali era o centro da cidade, a casa do Barão Pretzelwitz está instalada no centro da cidade, a casa do Coronel Lopes, que foi o prefeito, era ali no centro da cidade, quer dizer, efetivamente nós estamos num sítio arqueológico de grande envergadura e agora começamos a achar coisas muito mais sérias, além das porcelanas do século XVII, XVIII, achamos material de ferrar animais, alguns objetos de ferro, achamos alguns ossos, inclusive, que agora estamos até chamando mais especialistas. Então o processo agora vem até com a ajuda da USP. Nós estamos agora ampliando esse universo histórico para poder fazer com que o Instituto, que nomina a cidade de São Vicente, não seja limitado a São Vicente. Na verdade, ele tem muita coisa relativa às cidades da região e guarda fotos, objetos históricos e essa estrutura arqueológica para nós foi uma grande surpresa. Nós teremos, hoje é sexta-feira aqui no programa, Sim. Nós amanhã teremos às 3 horas da tarde, amanhã, sábado, às 3 da tarde, uma palestra com o profissional Adriano Simões, que é veterinário, também veterinário, cirurgião veterinário, mas que é um especialista na área de autoajuda, que vai lançar lá, depois da palestra, um livro chamado Como Construir Seus Sonhos. Então, o telespectador que está em casa e quiser amanhã nos dar a honra da sua presença, lá no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, na rua Frei Gaspar 280, entrada gratuita, franca. Então, esta palestra com o Adriano Simões. E já na semana seguinte, a partir do dia 28, nós vamos reunir pela primeira vez no litoral. Nesse aqui? Vou pegar aqui, o cartaz. Clássicos no museu. Pela primeira vez no litoral, teremos em torno de 30 obras originais de grandes artistas do mundo. O litoral nunca teve uma exposição desta envergadura, nunca teve uma exposição deste nível. Para você ter uma ideia, estará exposto entre os internacionais, Calmol, por exemplo, que é essa pintura que você mostrou, que à época era um pintor austríaco e que pintou Veneza, quando Veneza ainda era Áustria, né, depois que ela se tornou parte da República Italiana. Nós vamos ter, por exemplo, um quadro do Greco, um grande pintor greco que só tem obras no Museu do Prado, né? Então nós conseguimos uma obra dele específica que foi liberada para essa exposição especificamente. Teremos dos brasileiros Tarsila do Amaral, Romero Brito. Então assim, vai ser uma coletânea de grandes obras, de grandes mestres, começando no século XVII. Então teremos obras do século XVII, século XVIII, século XIX e finalizando no século XX com o Romero Brito, que hoje é o grande expoente da arte brasileira no mundo. Mas teremos quadro da Tarsila, teremos quadro de vários, de Guignard, teremos várias obras importantes de Bertrand, de gente muito boa, de grandes pintores, e eu estou me esmerando em catalogar tudo isso, em pegar e poder fazer com que o público usufrua desse grande espetáculo que é a arte e que muito raramente é visto aqui no litoral. Eu fico parabenizar o Paulo, do Histórico Geográfico, e queria chamar a atenção para a participação das pessoas, né? Você veja bem, quantas coisas que o Paulo já fez, Instituto Histórico, Kennel Clube e tal, mas são sempre os mesmos. O maior era presidente do Elos Clube de Santos, vice do Paulo lá na coisa, vice do SOS Animais de Rua, que eu permaneço, as pessoas, mas tu faz tudo? Eu não queria fazer tudo não, mas também você não pode ser aquela pessoa que mora no condomínio e chega para você que é conselheiro no elevador, poxa, na reunião vocês não falaram isso, mas você tem que ir na reunião, as pessoas têm que participar. Você veja bem, quantas coisas que estão descobrindo no Instituto Histórico. O Manuel Gonzalez, que é um excelente arqueólogo, está lá, de repente, descobrindo coisas que podem até descobrir novas coisas sobre o nosso São Vicente, sobre a célula máter, quer dizer, quanta coisa bonita, quanta riqueza. Um livro assinado pelo Hitler, lógico que o Hitler foi uma pessoa do mal para o mundo, mas não deixa de ser uma pessoa pública. Uma referência histórica. Uma referência histórica. Por exemplo, livros assinados... Mas quem lê esse livro não vê maldade não, ele deixou uma teoria de superação ali naquele livro que não é o que ele depois mostrou para a humanidade. Eu li esse livro também. Mas veja bem, quanta coisa, se de repente não tem um Paulo Eduardo Costa, não tem as pessoas que atuam na sociedade, quanta coisa que ia acabar dando cupim, chuva e ia se perder, né? Então eu chamo a atenção das participações. E o Paulo, no começo do programa, ele falou meio assim, como assim, acaba fazendo muita coisa e tal, mas você vê que são sempre as mesmas pessoas que fazem, principalmente quando são cargos que não têm
Remuneração, Então, eu chamo a atenção das pessoas para pegar seu filho adolescente, colocar no Instituto Histórico, colocar no Elos Clube, colocar no Rotary, no Lions, para que as pessoas possam participar. Porque senão, a nossa sociedade só vai ter competitividade para cargo de vereador, para tal. E as nossas instituições, elas ficam à deriva, né? Ou seja, 130 anos sem uma reforma. Quer dizer, telhado caindo, goteira. Vai saber a dificuldade que o Paulo Eduardo Costa, sem recurso, conseguiu para fazer essa obra. Então, na verdade, são poucas pessoas que estão, de uma certa maneira, defendendo as riquezas da sociedade, né, Paulo? Por falar nisso, é importante você explicar também que tipo de apoio você tem ali. Pois é, na verdade, esse trabalho firme é aí um no apoio Instituto. de gente muito abnegada, para falar a verdade. A né? Caixa Econômica ainda ajuda? Não, na verdade não. Nós temos, assim, muita gente abnegada e a parceria público-privada, né? Nós estamos buscando com os empresariados essa parceria e temos o auxílio das instituições que percebem o valor histórico do imóvel e do patrimônio ali contido. Então agora estamos buscando, através do PROAC, da Lei Rouanet, os incentivos. Até agora não recebemos nenhum recurso ainda do governo, nem municipal, nem estadual, nem federal, e temos trabalhado justamente com a equação que nós temos hoje. Procurar o empresariado, conversar com o empresariado, explicar ao empresariado a necessidade que nós temos, e aí estabelece essa parceria. Ao mesmo tempo, o Instituto também começou a produzir agora e promover cursos de formação. Então nós temos lá curso de computação para a população carente, quer dizer, tudo subsidiado, a precinho bem humilde, e aí tem curso também, por exemplo, de teclado, de violão, de violino, de bateria, de culinária, de corte e costura, aquela coisa do trivial, né, que leva as pessoas a ocuparem e a ensinarem as crianças, os filhos a poderem ir lá, sempre a precinho, só para poder cobrir custos mesmo, sem pensar em lucro de forma nenhuma, até porque a nossa sociedade não tem finalidade lucrativa, ela tem finalidade de servir a população e poder atender a população. Basicamente é isso, mas se não for essa parceria, não teria acontecido nada. E está acontecendo com grandeza, pode ter certeza disso. Muito bem, nós já recebemos o Paulo aqui em outra oportunidade, até inclusive uma participação conjunta com a Noemi, lembra? Né? Um programa bastante interessante. Falamos muito sobre o funcionamento, né? E a importância do Instituto Histórico e Geográfico para a cidade de São Vicente, para toda a região. Tem o Instituto Histórico e Geográfico aqui em Santos também, que vem se mantendo também a duras penas. Eu não sei se você tem alguma ligação aqui também. Tem uma amizade muito grande com a diretoria, a gente está sempre participando e agora estamos começando a estabelecer, até a convite meu, uma parceria em termos de realizações, né? A ideia agora é agregar todos os institutos históricos e geográficos, porque na verdade quando eles foram criados lá remotamente, não havia a palavra sociológica, ela não era usada, né? Então eles colocavam histórico e geográfico para contextualizar. Quando você fala história, você fala do tempo, quando você fala geográfico, você fala do local, né? E, na verdade, o Instituto Histórico, ele é um registrador, né? Na verdade, ele põe a história de maneira correta, ele tira a coerência da história e ele registra a história de maneira formal, dentro do seu contexto. Então, agora nós estamos começando a pegar os demais institutos históricos para começarmos a falar a história numa mesma linguagem, né? Termos objetivos comuns, que é de preservar essa história, de modernizar e de formar as novas gerações, que esse é um grande problema. Aliás, o Instituto Histórico também está lembrando, e eu quero lembrar, já que eu fui presidente tanto tempo e sou membro do conselho, que o nosso Golf Clube comemorou 100 anos agora, o Santo São Vicente Golf Clube, é o campo mais antigo de golfe do país, né? Comemorou 100 anos no dia 2 de outubro, vai haver um jantar comemorativo, um almoço comemorativo em dezembro, até com um torneio especial para esse fim, mas é uma honra uma instituição também chegar ao centenário. Né? Você lembrar que um clube de golfe, que foi fundado pelos ingleses, que ocupava aqui, um lugar muito bem cuidado, né? Em terras que pertenceram no passado ao Jucá Azevedo, que vem a ser bisavô do Márcio Barbuí, até por coincidência, e ali então montou-se um clube de golfe que completou agora esse centenário com muito orgulho, porque é uma área de preservação gigantesca, tem 276 mil metros quadrados e área de reprodução de 90 espécies. Então é uma área muito respeitada, muito séria e muito importante para a nossa região. Merece registro. Sem dúvida. Sidney Costa, aproveitar você aqui, minutos finais aqui do programa, falar um pouquinho sobre a Caixa de Pecúlio do servidor de São Vicente. Me parece que agora a situação tão drasticamente ruim, apresentada há algum tempo atrás, se minimizou um pouquinho, é isso? Pois é, o modelo do que eu posso falar é o mesmo que o Paulo está conseguindo viver ali no Instituto Histórico. Tem algumas instituições que estão conseguindo ficar parte do que vem acontecendo no geral da administração da cidade. Você bem falou, já é de domínio público, que a administração do prefeito Billy é uma das mais desastrosas dos últimos 10 anos da história da administração na cidade. E o cargo lá do meu chefe, do meu superior, que é o doutor Hélio da Costa Marques, ele é médico, o superintendente,
é de nomeação do prefeito. Mas a gente tem conseguido convencer tanto as divisões do poder municipal da importância do projeto Caixa que está meio desmistificado, Boturão. A ideia que se tem da Caixa é que é um local de plano de saúde, e não é isso. A lei que instituiu a Caixa em 67, a 1368/67, ela tinha no seu artigo 1º o designativo: proteção e saúde do servidor e sua família. Portanto, é algo bastante democrático, talvez hoje um plano mais democrático nesse aspecto de discutir saúde, que diante do judiciário está tendo uma resistência muito grande a esses instrumentos de ajuda e proteção da saúde do trabalhador público, que é o que ganha mais recolhe 3%, e é o que ajuda a manter melhor aquele que ganha menos e também recolhe 3%. Ou seja, a Caixa não tem receita própria, ela vem desse desconto do servidor municipal e o patronal também assume igual índice. Enfim, dentro desse panorama, de março para cá, tinha sido cortado o repasse. Esse é o problema. Mesmo assim, nunca de vez, há mais de um dia, ficamos sem emergência, sem oncologia, que 40% dos problemas de atendimento de saúde na Caixa é oncologia. Não fizemos. Quando houve o corte do atendimento, a oncologia foi paga um por um. Nenhum servidor morreu em nenhum desses momentos em que houve crise lá na Caixa, porque o Hélio tem feito o que não pode para manter os serviços essenciais funcionando. Então, a realidade que o Paulo vive no Instituto Histórico, guardadas as devidas proporções, a Caixa também vive a parte dessa crise de administração que vive São Vicente. Muito bem, nós vamos fechando aqui o painel regional, agradecendo muito aqui o Paulo Eduardo Costa, obrigado por estar conosco, o Sidney também companheiro aqui de painel, como é o caso do Filete, mais uma vez conosco, a Dani diariamente conosco, né, junto com você, 1h30 da tarde, programa normalmente ao vivo, né, com a reprise às 8 da noite. Obrigado.